fisioterapeuta pélvica e obstétrica e idealizadora da FIS Feminina, uma equipe de atendimento domiciliar especializada na área. E eu sou a Marcela, sou nutricionista, sou autônoma, dona da Nutricionista Marcela. E vocês já conhecem o nosso rostinho por aqui. E a gente vai começar mais um vídeo da nossa jornada sobre empreendedorismo em saúde, inovação e tecnologia. Hoje a gente trouxe de novo aqui a maravilhosa Ju Munaro. Ju, por favor, se apresente. Obrigada, meninas, mais uma vez por estar aqui. Eu sou jornalista, especializada em empreendedorismo, inovação e tecnologia. Eu trabalhei 10 anos com pequenas empresas e grandes negócios, estudei muito esses assuntos ao longo desse tempo. Hoje eu tenho meu próprio canal, que é o Gente que Empreende. A gente tem um podcast, newsletter também, e eu falo muito sobre esses temas lá nas minhas redes sociais com várias dicas interessantes. Bom, o tema do vídeo de hoje é a gente conversar com a Ju para entender como a gente busca consumir conteúdo, a importância de consumir conteúdo de outros assuntos, de outras bolhas, para a gente trazer mais riqueza para o nosso negócio, né? Exatamente, a gente estava até conversando aqui off the records, né, fora da câmera, como a profissão do jornalista, né, meio que exige que ele esteja conectado com muitas coisas, né, ao mesmo tempo, e dentro de conhecer, ter o mínimo conhecimento de várias áreas. E como profissionais da saúde, Ju, isso pra gente não é uma realidade, né? Porque a gente, obviamente, a gente precisa estar sempre atualizado, se especializar. Então eu sinto que meio que às vezes aquele tempinho que fica disponível, ou você quer desconectar completamente, né? Ou você vai consumir conteúdo relacionado à sua área de atendimento, né? De atuação. E na verdade é muito importante que a gente saia dessa bolha, né? Especialmente falando de tecnologia e inovação, para a gente entender tudo o que está acontecendo no mundo e como isso também pode até atingir o nosso profissional, né? É exatamente isso que eu ia falar, porque hoje as coisas estão mudando tão rápido e tudo vai se relacionando e interferindo uma coisa na outra, né? Então, um avanço da tecnologia, sei lá, inteligência artificial, de alguma forma, pode ser até indireta, vai impactar no trabalho de um profissional da saúde. Pode não ser agora, pode ser lá na frente, mas em algum momento vai impactar muito. Você ficar só na sua bolha, por exemplo, consumindo só o que faz sentido para você, da sua área de atuação ali muito restrito, você vai deixar de ver outras coisas que estão acontecendo no mundo e que de alguma forma vão impactar o que você faz, vão impactar o seu trabalho. Então a gente precisa ter todas essas informações, né? Para saber como que a gente vai se posicionar, qual que é a melhor estratégia de negócio, o que vai fazer sentido, qual vai ser o melhor canal de comunicação para falar com o meu paciente, por exemplo, né? E você falou de jornalista, eu acho que a gente também tem a nossa bolha, né? Quem está de fora acha que é tudo muito informado, sabendo muito de tudo, e realmente a gente tem muita informação, mas também existe uma bolha ali, de que está numa redação, de repente no veículo tradicional, não vê outras possibilidades, não vê as coisas chegando, ou vê aquilo novo com um olhar de crítica. A gente, jornalista, também tem isso, e também é importante que a gente se abra para isso, né? Então hoje eu posso consumir podcast para ter informação, então estou no trânsito indo para o meu trabalho, vou ouvindo alguma coisa que não necessariamente na área da saúde, isso de repente pode ser um jeito de você desligar um pouco, né, do seu negócio e do seu trabalho, mas você está ouvindo alguma coisa ali sobre comportamento, sobre novidades de tecnologia, ou sobre empreendedorismo, que de certa forma vão te trazer insights ali para o seu negócio no dia a dia. Eu acho que quando a gente fala muito sobre, lá no nosso primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre persona, sobre como que a gente define nosso público, porque independente do tipo de empresa que você tem, você está falando com um tipo de paciente, né? E a gente ter conexões com esse paciente, porque às vezes esse paciente... Eu trabalho com mulheres, né? Assim, com mulheres gestantes, com mulheres puérperas, ou com mulheres que estão passando por alguma questão de saúde pélvica, né? Pode ser uma disfunção sexual, pode ser uma perda urinária, e eu preciso me conectar com essa mulher de todas as formas possíveis. Então, se eu estou num atendimento SUS, popular, eu preciso ter elementos para me conectar com aquela pessoa. E aí eu vou precisar consumir alguns conteúdos que falam a língua daquela pessoa, porque o vínculo profissional faz muita diferença na nossa área. Assim, é o que faz a pessoa ficar com você, o nível técnico junto com a conexão. E nós somos pessoas falando com pessoas, né? Então, assim, quando a gente vai conduzir um atendimento, sempre tem um momento ali onde você tem aquela conexão, né? Assim, especialmente quando a gente fala de atendimento particular. A pessoa chega lá para fazer consulta comigo, eu não vou, oi, eu sou Marcela, nutricionista, vamos fazer...
você para um pouquinho, você pergunta qual que é a vida da pessoa, você tem um nível de conexão com aquilo, né? E eu acho que profissional da saúde, a gente fala o tempo inteiro, o dia inteiro, com todo mundo, né? Sim. Então você tem que ter também, acho que, repertório para conduzir socialmente isso. E para além da conexão com o seu paciente, você estar em outros lugares e conseguir conduzir conversas em outros lugares, né? Então, se a gente está muito habituado a falar só sobre aquilo, a técnica, você vai conversar com um profissional que, né, eu sou nutricionista, conversando com a Clara, que é fisiopélvica. Não dá para ficar falando só de nutrição, não dá para ficar falando só de fisiopélvica, né? A gente precisa ter essa conexão e esse repertório, né? Até porque eu acho que na produção de conteúdo, aí era uma dúvida, tá? O que você acha que, para produção de conteúdo, né, independente do veículo que eu vou usar, se eu estou falando com o meu paciente, é mais importante eu seguir tendências e trends do que está sendo feito, e só fazer o que está todo mundo fazendo, ou é importante eu ter uma criatividade, olhar um pouco fora da caixa e tentar caminhar meio que nas coisas que eu acredito, uma junção dos dois, ou só falar tecnicamente? Eu acho que não falar tecnicamente. De todas as opções, não. Com certeza não. A não ser que você queira, né? Como a gente Falar com já falou, profissionais de saúde. Com outros profissionais de saúde. Com outros profissionais de saúde, exato. Senão eu acho que evitar o técnico ou simplificar o técnico é essencial, né? Como tornar isso acessível ali para a pessoa que vai estar ouvindo aquilo. Eu acho que tem que mesclar essa coisa da trend com o que você realmente quer, com a sua essência. E aí é entender como fazer isso, sabe? Então assim, não é fazer dancinha, Nossa, não é a gente passou por fazer essa fase, né? Graças a Deus Passou, graças a Deus passou uma onda. Hoje tem aqueles vídeos das pessoas atuando também, né? Sim. Que legal, se você é essa pessoa, Tem e essa você tem facilidade. facilidade de fazer esse conteúdo, ok você fazer. Se o seu paciente vai se conectar com isso também, vai achar ok você fazer. Se não é você, esquece. Vai ficar horroroso, você não vai se conectar com ninguém, porque o que a gente tem que focar é na conexão, né? Como eu estou me conectando com essas pessoas. Então eu acho que as trends são importantes, mas você precisa ter um filtro do que faz sentido para você. Então, sei lá, tem alguma trend de nutrição, ou que você consegue usar nessa coisa da nutrição? Teve esse tempo também que, nossa, começou a chover de vídeo igual. Aí também, assim, me incomoda. Você fica vendo um monte de vídeo igual. É mais mesmo. A pessoa falando, é melhor tal, melhor tal. Isso, melhor tal, melhor tal. Exatamente. E eu acho também, você tocou num ponto muito legal, né? Da questão da atuação, né? Enfim, a gente também acha, a gente olha as pessoas na rede social e acha que aquilo é tudo muito fluido, né? Que ela chegou lá, ela gravou um vídeo, porque a impressão que a gente tá tendo é fácil, né? Só que eu tava até vendo aquela bióloga, a Mari Krieger, e ela faz uma atuação, só que ela é atriz. Ela tem curso de ela faz uma formação lá. Então, assim, a gente acha que é tudo muito simples ali, mas não é, né? Ela tem toda uma capacitação, provavelmente ela gravou 599 vídeos. E afinidade, eu acho que ela tem afinidade. Exato. Então, de novo, é o que a gente sempre fala, né? A questão é, você não precisa entrar num caminho onde não é seu, né? Exato. E alguns pontos, assim, né? Então, ela tem um curso, ela tem uma preparação para fazer aquilo que ela está fazendo. E muitas vezes você gravar um vídeo e falar bem no vídeo é treinamento. Exato. Sim. Então, faz. Mesmo que você não vai postar, vai fazendo e testando. Sim. Porque, infelizmente, né, a gente falou isso no outro vídeo, a gente precisa fazer isso. A comunicação virou um skill muito importante para qualquer profissional. Então, você vai ter que aprender a se comunicar melhor. Seja no dia a dia, presencialmente, seja através das redes e de canais digitais. Você vai precisar fazer isso. E o vídeo tem ganhado cada vez mais força. O negócio é vídeo. Não tem outra alternativa. Você pode assistir um conteúdo que a gente está falando, né? De sair da nossa bolha de conteúdo. Assistir um conteúdo sobre comunicação, né? Sobre como você criar habilidades, Então, assim, e treina. É você gravar que vai fazer você fazer melhor. Sabe? Não tem uma técnica ou um roteiro que alguém vai te passar para você seguir e passo a passo é isso que eu tenho que fazer, assim vai sair perfeito. O profissional da saúde, treinamento. O profissional da saúde, a gente adora um protocolo, né? Então, assim, porque a forma uma diretriz, a forma com que a gente estuda, a gente não estuda tanto comportamento humano. Mas cada vez mais a gente entende que a nossa área de atuação, ela
está relacionada a comportamento humano, né? Então, se você tivesse que dar um protocolo para a gente poder realmente ter ideias de quais outras áreas seria importante, já que você é especialista em empreendedorismo, que tipo de conteúdos fora da bolha técnica você acha que são interessantes para pessoas que estão nesse processo inicial de empreender em saúde? Tem um podcast incrível, né? Um podcast maravilhoso. Tem um podcast maravilhoso mesmo. Vai lá, assiste a gente que empreende, a gente já tem 14 ou 15 episódios. É maravilhoso mesmo. A gente traz histórias de empreendedores e eu sempre falo que isso é muito importante. Você pode estar conversando com um empreendedor de uma área ou ouvindo a história de um empreendedor de uma área completamente diferente da sua. Ele vai te trazer insights sobre o que você pode fazer ou sobre o que você está fazendo e que está fazendo errado de repente, pode mudar e ter ideias de como melhorar, mesmo que sejam de áreas diferentes. Então eu acho que ouvir ali as histórias pode ser muito interessante. Eu acho que alguma coisa relacionada a comportamento também pode ser muito interessante. É muito legal, eu acho também. Eu sinto porque você começa a entender as pessoas, entender os movimentos, o que está acontecendo. Às vezes a gente julga muitas coisas, né? Então, sei lá, a gente está agora com o hábito de julgar essa Gen Z, assim, né? Sim. Mas o pessoal, poxa, mas por que eles são o que eles são? Por que eles pensam como eles pensam? Sim, Então, eu acho que isso é uma coisa importante do profissional da saúde fazer. Até porque também a gente vai lidar com essas pessoas. Sim, com certeza. Né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. Exato. E é importante que a gente saia um pouco, tudo bem, é muito legal, falando que a gente vive, que a gente gosta de ficar em casa, que isso, não sei o que, tal, que na nossa época era melhor. Mas os nossos pacientes vão ser da geração Z. E a gente precisa entender um pouco por que eles estão agindo. Ou pessoas mais velhas, eu trabalho com geriatria, preciso entender o comportamento geracional dessas pessoas, né? Sim. Até para ela adequar o tratamento dela. Com certeza. E como elas também estão mudando. Também. Diante de todas esse movimento, que com certeza. assim, né? Hoje elas são muito mais ativas. Sim. Querem consumir mais, têm mais grana para consumir porque se prepararam mais para esse período do que outras gerações, né? Então também isso está mudando, né? Então, se você puder consumir esse tipo de conteúdo, eu acho muito interessante. E é tentar consumir conteúdo fora da bolha, né? Exato. Porque muitas vezes a gente quer ouvir quem está falando que a gente quer ouvir. Sim. Mas se colocar no lugar de outras desconforto, coisas, né? De só de ouvir. Então, vou ouvir um conteúdo que não faz o menor sentido pra mim. Mas aí vem aquela pergunta na nossa cabeça, né? Mas pra que eu quero aprender isso? Ué, gente, somos seres humanos, somos seres relacionais, né? A gente precisa ter conhecimento do mundo que a gente está, do mundo que a gente vive, das pessoas que a gente convive. Eu acho que, além de usar esse tempo que nem vocês falaram, né? De tá dirigindo, bota um podcast e tal, eu acho que isso é muito válido, mas eu também acho legal a gente até exercitar, fazer isso com intencionalidade, para se permitir realmente se dar essa permissão, né? De eu vou sentar e eu vou consumir um conteúdo que não tem nada a ver, vou fazer um cafezinho e eu vou despertar esse lado hoje. Quando né? a gente tinha o jornal impresso, o tempo do jornal impresso, de você pegar o jornal impresso, você sentar e ler as matérias que saíram naquele dia, porque você tinha uma noção, sei lá, do que estava acontecendo no mundo e áreas específicas de teu interesse. Eu acho que hoje a gente está funilando, só vivendo ali na nossa. Exatamente o que você falou. Consumir um conteúdo que talvez eu não queira. Porque é o que a rede social faz com a gente, né? Ela vai oferecer só o que a gente esquece, só o que a gente consome, só que... O próprio streaming faz isso com a gente. Hoje A gente literalmente seleciona absolutamente tudo, né? O que você quer, o que você não quer, o que você quer e o que você não quer. Você então, como você vai consumir fora dessa bolha? Exato. Você vai ter que treinar o algoritmo de outra forma. Exato. Né? Então, vou seguir uma pessoa que tem uma ideologia diferente da minha, vou seguir uma pessoa mais jovem, de repente, ou uma pessoa mais velha. Vou ouvir um conteúdo que eu não estaria acostumado, num podcast diferente, que normalmente não me interessaria. Eu acho que isso faz parte para a gente começar a entender melhor o mundo. Assim. Sim, com certeza. E é isso, a gente está cada vez mais nichado na nossa bolha. E isso é perigoso também, sim, né? Com certeza. Por isso que a gente achou tão importante gravar esse vídeo hoje, para fazer esse chamado, para que a gente saia um pouco disso, né? O conforto é muito legal, né? Mas a gente também entender e buscar
buscar um repertório diferente também vai ser muito essencial, tanto para a sua prática pessoal, quanto para as suas conexões profissionais. Então, de novo, a gente poderia ficar horas conversando, né? Mas foi muito bom, Ju, obrigada por estar aqui, obrigada por trazer essa visão pra gente. Eu que agradeço o convite. Com certeza iremos ouvir o seu podcast. Gente que empreende pra gente ver outras pessoas também sair da nossa bolha. E é isso, gente. Quer deixar uma palavra final? Eu quero agradecer muito a Ju de novo pela sua disponibilidade, o tempo de estar aqui conversando com as nossas lovers maravilhosas, com outras pessoas que estão passando por essa dor, porque é uma mudança de visão de mundo, começar a empreender e saindo um pouco desse senso comum de você tem que mudar seu mindset, assim, que eu sei que a gente está cansado de ouvir isso, mas é realmente ampliar o olhar e de coração aberto. Então eu quero te agradecer muito por você ter dedicado tempo aqui. Obrigada pelo convite. Fala de novo das suas redes sociais. Vamos lá, a Juliana Munaro, Instagram, TikTok também. Meu podcast é o Gente que Empreende, tá no YouTube, tá no Spotify e tem a rede social lá no Instagram também. Então me segue lá também, me dou todos os links e eu sempre posto conteúdo interessante para falar de empreendedorismo e de inovação. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.